Você conhece o Pirula, né? O Pirula é um ateu, ele é um paleontólogo e ele é conhecido como divulgador científico e por uma crítica muito ferrenha e também muito profunda, né? E inteligente, por assim dizer, à religião, uma crítica à religião. Sobretudo o cristianismo, que é a religião que funda a nossa fundamenta muito da nossa cultura, né, ocidental. Pois é, o Pirula, inclusive o Pirula teve um AVC e ele está se recuperando no hospital. Manifesta aqui minha solidariedade e eu já pedi, que eu tenho essa conversa com Deus, pedi a Deus que ele reverta essa situação do Pirula e que ele retorne. Espero que ele se recupere e tal, parece que já saiu da UTI, enfim, não sei nem como é que tá o andamento aí. Mas o pessoal tá fazendo uma campanha no canal dele de engajamento do canal. Então aí trouxe à tona um vídeo antigo, que eu não assisto, não acompanho o Pirula, mas muita coisa eu vejo lá, assim, porque é assunto que diz respeito à questão do ateísmo, né? Ele tem até um quadro no canal dele, Pergunte ao Ateu. E eu vou perguntar aqui para o Iago as perguntas que os meus seguidores fizeram para ele. Depois a gente troca. Lá no meu canal, o Pirula vai responder as perguntas que o meu público fez pra ele. Aí ele até colocou o quadro assim, Pergunte ao Pastor. Tá? Eu gosto de aspar o nome desses pastores, porque ser pastor para mim é uma coisa extremamente, sabe, é de uma responsabilidade profunda. E ele convidou então o Iago Martins. Então o vídeo dele é gigante, né? Tem mais de 50 minutos. Mas eu vou pegar algumas partes aqui. Se tiver outras partes legais, assim, que tem a ver, eu posso fazer outros reacts, né? Eles começam, o assunto interessante aqui, com a ideia de que o cara manda a pergunta pra ele, né? O Pirula, né? Disse assim, esse pastor aí diz que Deus é de direita. Aí o cara fala lá que Deus não é de direita nem de esquerda, porque isso seria um anacronismo, etc. Aí o Iago coloca como se fosse de direita. Mas ele falou assim, ó, esse pastor tem um vídeo dizendo que Deus é de direita. KKK, KKKK, KKK. O Deus da Bíblia não é de direita nem de esquerda, porque seria anacrônico dizer isso. Já nesse ponto eu discordo, né? Porque se você quiser encaixar Deus em esquerda ou direita, não seria necessariamente um anacronismo. Porque aí você tem que pegar e perguntar primeiro o que é ser de esquerda hoje e o que é ser de direita hoje. E aqui no Brasil. Ser de esquerda é você optar por uma política que visa beneficiar o pobre, ou seja, fazer justiça social. E essa ideia da justiça social, no sentido de que ele estava discutindo, no sentido que eu estou colocando a discussão na esteira do vídeo, né? Deus é de esquerda ou de direita? Então não seria anacronismo, porque o tema é atual. E Deus, para quem crê em Deus, ele não é um Deus antigo, ele não passou, ele está aí. Se ele está aí e ele trata ainda das questões, nós temos a concepção de que Deus é justo, então Deus é o Deus da justiça social. Você chega lá e vê Jesus falando, bem-aventurados os pobres, porque a eles pertence o reino de Deus, e ai de vocês os ricos, porque vocês já tiveram, digamos assim, o benefício de vocês aqui nessa terra. Do jeito que a Terra está. Eu digo do jeito que a Terra está porque a noção de reino de Deus, existe uma noção um tanto metafísica e futurista do reino de Deus, e existe uma noção de reino de Deus como aqui e agora. Então não é anacronismo. Esse é o primeiro ponto. Quem disse que era anacronismo foi o cara que mandou a mensagem pro Pirula, como vocês bem viram aí, né? E, enfim. Aí o Iago comenta. Então, se você pegar o pensamento cristão, pelo menos aquilo que eu acredito que é a leitura correta da escritura, sobre o engajamento do cristão com a política, como é que se interpreta o papel do Estado, o papel do indivíduo, o mercado, relações humanas, eu acredito que cai à direita do espectro político, entendeu? Não cairia à esquerda. Agora, aonde há direita, se mais pra cima, mais pra baixo, no political complex, um mais liberal, mais conservador, aí eu acho que já entra em outros debates um pouco mais profundos. Mas aí eu costumo falar de forma bem resumida, e até um pouco escrachada, que nesse caso Deus é de direitas. Deus cairia pra direita do espectro político, não pra esquerda. Entendi. Você pode discordar disso? Então é assim, né? Para o Iago, se você for analisar onde é que cai, Deus cairia mais ou menos aí, na direita, né? No espectro político da direita. Aí ele fala assim, você pode discordar disso. Só que essa coisa de você falar que Deus é de direita e depois dizer assim, mas você pode discordar. É porque é o seguinte, então é muito relativo, né, Iago? Porque é o seguinte, ele tá, sabe qual é o problema? O problema dele é o problema de todo mundo que acha que Deus é de direita. Porque quando você diz que Deus é de direita, você está dizendo que Jesus é de direita. Porque para a Bíblia, Jesus é Deus. Sobretudo no Novo Testamento. Jesus é Deus. Então, justiça social. Eu acabei de citar Lucas, as bem-aventuranças de Lucas. Eu sempre menciono Lucas e Atos dos Apóstolos nessa questão. Não tem como. Agora, uma outra questão que o Iago não considera é o absoluto de Jesus Cristo. É o aspecto, a natureza absoluta de Cristo. Gente conservadora, que nem, teologicamente falando conservadora e religiosamente conservadora, como o Iago Silva, tem esse problema. Eles absolutizam Jesus metafisicamente, ou seja, no sentido mais sobrenatural, no sentido mais, digamos assim, celestial, vamos dizer assim, né? Porque para a Bíblia, inclusive teologia joanina, Cristo já existia e participou da criação do universo. Então isso é Bíblia, tá? João capítulo 1.
Então tá, Jesus estava lá. A própria Bíblia diz que Jesus é o cordeiro morto de antemão, antes da fundação do mundo. Então tá, beleza. Então, aí ele é absoluto. Mas quando ele encarna, ele sai do âmbito do absoluto, não perde o seu aspecto absoluto e entra na nossa existência. Jesus na nossa existência também é absoluto. É aí que ele, Iago, e o resto, a massa cristã conservadora, esquece que Jesus aqui, ele é absoluto. Então esses são os dois aspectos, as duas vertentes nas quais você deve procurar enxergar o absoluto de Deus. Antes da fundação do mundo e depois da fundação do mundo. No sentido da encarnação do verbo, da encarnação da palavra que é Cristo. E como é que você observa esse absoluto? No modo como Cristo se manifesta. Aí vem o outro aspecto relacionado da interpretação bíblica relacionado a essa questão. Que é o fato de você pegar esse aspecto absoluto e considerar na interpretação. Porque se você não considerar, você erra. É por isso que ele erra a interpretação. Não dá para você dizer assim que, então Jesus era de direita. Por quê? Porque aí, ô Iago Martins, você dá uma olhada no seguinte, no Brasil hoje, o que é que a esquerda defende e o que é que a direita defende. Mas aí ele ainda tenta argumentar, vamos ver o que ele diz aqui. Tem gente que fala que a questão de Jesus como uma questão comunal, assim, de falar que temos que amar ao próximo e que, como é que se fala, o pobre aqui é mais fácil herdar o reino dos céus, porque o mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Cooptaram a mensagem de Jesus como uma mensagem política distributivista. Sim, que seria uma coisa distributivista, alguma coisa assim, ou ainda que não seja distributivista, bom, e de fato você tem, né, uma mensagem de desapego aos bens materiais, que é muito presente que não é necessariamente de esquerda. É interessante que o Pirula, que é ateu, ele aborda a questão de Jesus Cristo e sobre o que Jesus Cristo fala. Aí a resposta do Iago, inclusive o Pirula concorda, eu não posso cobrar a interpretação bíblica correta do Pirula. Ele é um ateu. Agora, do cara que se diz pastor, aí eu sou obrigado a cobrar interpretação correta. Tá errado esse negócio dele dizer que é porque jogaram na fala de Jesus uma ideia política distributiva. Não. Aí é que tá o problema. Não. Não jogaram, não. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, não é agulha de costurar, tá? Mas aí eu não vou entrar nisso aqui, do que um rico entrar no reino dos céus. Pirula citou bem. Exatamente. Isso aí tem a ver com uma noção de que o reino de Deus, como eu citei antes aqui, é para os pobres. Então é uma ideia de reino de Deus que você não precisa nem pegar lá na frente, um reino de Deus futurista, mas o reino de Deus aqui e agora. Como diz Jesus em Lucas ainda, né? O reino de Deus está entre vocês. Aí tem aquela interpretação errada, né? Está dentro de vocês. Que aquilo ali é uma tradução possivelmente errada. E já fiz até vídeo aqui sobre isso, né? Então, é muito equivocado dizer que atribuíram à fala de Jesus um ideal de política distributiva. Não, porque ele não está falando de política, ele está falando de transformação do coração. É por isso que ele fala para o jovem rico, vai, vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, depois vem e me segue. E o rico rejeitou. Inclusive é por isso, que aí é a parte que o Pirula citou aí sobre o camelo passar por um buraco da agulha. Foi aí que Jesus fala. É aí que Jesus fala. É mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. No reino de Deus. Que é o mesmo reino dos céus, mas em Lucas é reino de Deus e em Mateus é reino dos céus. É nesse ponto. E quem relativiza Jesus, ou seja, quem nega o absoluto de Jesus, acaba interpretando essa passagem de maneira relativista. Relativa. Não, isso é relativo. Jesus só queria mesmo que o rico, dissesse sim. Essa é a desculpa desses caras aí. Não, Jesus não queria que... é só... Se o rico responder... Eu já vi gente falando isso. Se o jovem rico dissesse para Jesus assim, tá bom, mestre, então eu vou. Provavelmente, ou possivelmente, ou com certeza, Jesus diria, não, pode ficar com sua riqueza. Eu só fiz isso para te testar. É muita cara de pau. Isso aí é o cara relativizando Jesus Cristo. Jesus Cristo não é absoluto para ele aqui na Terra. Jesus Cristo só é absoluto lá no céu. Aí, só que Jesus é absoluto no céu, não fede nem cheira para a salvação de alguém, para a espiritualidade desse alguém aqui na Terra. Ou para a espiritualidade da igreja como um todo. Percebe? Porque para você demonstrar que você é salvo do lado de lá, ou seja, que você também considera Jesus como absoluto do lado de lá, no caso aqui da nossa conversa, então você também tem que demonstrar salvação aqui. O que significa dizer que Jesus tem que ser absoluto para você aqui na Terra. Então quando ele diz, vai, vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, depois volta e me siga, é literalmente. É literalmente.
E é essa forma de pensar, o Iago ele vai demonstrar essa forma de pensar. Não vai falar dessa passagem, eu não vi até agora, porque eu não assisti o vídeo todo, mas eu não vi até agora ele falando nessa passagem aqui que eu tô falando. Só o Pirula que tocou na parte do camelo e da agulha. Mas, pela conversa do Iago, você vai ver que o que eu tô falando a respeito dessa passagem do jovem rico, o modo como eles interpretam, é dito e feito o modo como o Iago pensa. Como achar que o cara você ser uma pessoa que tem uma visão mais liberal na economia, você acredita num estado menor e coisa assim, significa que você é uma pessoa que de alguma forma é gananciosa. É gananciosa. Né? Eu posso ser um cara totalmente pró-mercado, mas uso meus recursos pro bem do outro. Uso meus recursos para ajudar o pobre, coisa assim. Eu posso ser um cara que acredita em caridade privada. Eu acredito que os indivíduos devem ser caridosos. Eu acredito fundamentalmente nisso. Você conhece um pouco da minha história. Você sabe de claro, coisas que eu faço que normalmente nos faz, né? E que são atos que eu não acredito que o governo tem que fazer. Eu não acredito que o governo tem que me obrigar a ser caridoso. Que o governo tem que pegar meu dinheiro e o governo administrar um sistema de distribuição de renda. Eu acredito em distribuição de renda. Por isso eu distribuo a minha. Entendeu? Sim. Eu não acredito no governo cuidando disso. Tá aí, ó, a desculpa dos crentes, quando eles querem relativizar Jesus, é isso aí, ó. O Estado não é para fazer justiça social. O papel de fazer justiça social é no sentido privado. Aí ele quer dizer assim, a igreja, aí ele diz, Iago está dizendo aí que faz caridade, sei lá, eu não sei o que ele faz, eu não sei, de fato eu não sei. Eu vejo ele pregando contra políticas públicas que buscam construir uma estrutura de justiça social no Brasil. Isso eu vejo. Aí ele está dando a desculpa aí. Percebe também que ele falou em Estado menor. Se o Estado diminui, ele perde o poder. E o mercado vai, como é que diz, avança. Por conta própria. Sem intervenção do Estado, sem regulação do Estado. Gente, isso é um perigo. Isso é um perigo, isso é uma enganação. Primeiro, que nem todo mundo é crente. Então, se Jesus diz, vamos pegar aqui na esteira do que eu falei aqui agora, vende tudo que tem, deu dinheiro aos pobres, mas eles não fazem isso. Mas vamos supor que eles estão dizendo aí, e o Iago está dizendo que sim, ele concorda com a questão de que você tem que se preocupar com o bem-estar do próximo. Então você vai ajudar. Então tá, então você exclui o Estado e vai depender da bondade dos outros, ou da suposta bondade? Não, você tem que garantir isso no Estado, cara. Porque a igreja não vai dar seus bens para pobre. E o Iago não faz isso, ele diz assim, eu pego a minha renda e distribuo. Como assim? Como que ele distribui? Eu ajudo os outros. Não, vai ajudar os outros. Ajudar como? Porque o que é que você faz que o Estado não faz? E muito melhor do que você, porque o Estado é mais abrangente. E o Estado já se impõe. Então você quer contar com o fato de que a igreja de fato se converta? E começa a distribuir os bens? Ou se preocupar com o bem-estar do outro? Que nada! Olha, eu tenho uma visão seguinte, Evangelho de Jesus Cristo nem sequer sustenta instituição eclesiástica. Não sustenta. Instituição eclesiástica precisa de dinheiro. O modo como Jesus trata o dinheiro é o modo como a igreja deveria tratar. Ou então não é a igreja. Eu não acredito que o governo tem que me obrigar a ser caridoso. Que o governo tem que pegar meu dinheiro e o governo administrar um sistema de distribuição de renda. Eu acredito em distribuição de renda, por isso eu distribuo a minha. Entendeu? Sim. Eu não acredito no governo cuidando disso. Olha o tanto que isso é perigoso, eu tô dizendo. Vocês cuidado quando vocês forem votar. Eu acredito na distribuição de renda, por isso que eu distribuo a minha. Como? Conforme Jesus, não é. Porque se você distribuir sua renda conforme Jesus, você vai ficar sem nada. É conforme o Estado que você faz? Se é conforme o Estado, então nós temos aí uma falácia, porque você não pode fazer o que o Estado faz. Porque o Estado é muito mais poderoso, muito mais forte do que você. Você é um indivíduo. A não ser que você tenha uma renda que supere o PIB do Brasil. Quem é esse no mundo? Nem o Elon Musk tem, que é o cara mais rico do mundo atualmente. Percebe? O PIB do Brasil é gigante. Então isso é uma falácia. Isso é uma falácia. O que está dizendo aí é, esqueça o Estado e dependa da bondade da igreja. Primeiro, que a igreja não faz isso. Segundo, nem todo mundo é igreja. E aí? Aliás, eu creio que é muito mais fácil ateu fazer do que crente. Não faz também, claro, mas... Cara, tem que ter a institucionalização dessa caridade. Não seria caridade. Inclusive, a gente tem uma crítica do Martin Luther King, que ele diz mais ou menos assim, olha, o comunismo está aí porque a igreja... Porque o cristianismo não tem sido suficientemente cristão. Percebe? Ou seja, em toda essa história, a igreja teve 2000 anos para mostrar. Eu vou tirar aqui o período da igreja apostólica. Vamos dizer que... Vamos tirar 200 anos aí. 1800 anos.
ou mais. Para a igreja mostrar que realmente está disposta a fazer o que Jesus falou. E ela não mostrou? Vai mostrar agora por quê? Cara, quem é que cai num negócio desse? Sabe quem é que cai num negócio desse? É crente que é instruído por gente, como por pastores como Iago Martins. Iago Martins, Rodrigo Silva, Augusto Nicodemos Lopes, Hernandes Dias Lopes. Quem mais? Esses que ainda acreditam, inclusive, falando aqui no atual herege dos hereges, o Malafaia. Cara, que coisa mais doida. Como é que cai nessa? Quando eu leio o que Jesus escreveu, quando eu leio o Novo Testamento, eu vejo muito trabalho de caridade. Eu vejo a igreja sendo caridosa, eu vejo os irmãos dividindo seus bens, eu vejo Jesus mandando a gente não viver pelo dinheiro e entregar, ajudar o pobre, ajudar o necessitado. Isso é uma mensagem muito cristã. Agora, isso não é uma mensagem política de esquerda. Sim, não é uma mensagem nem de esquerda nem de direita. Eu vejo a igreja primitiva, né, ali na Bíblia, distribuindo seus bens, sendo caridosa, mas isso não é uma mensagem política. Mas quem disse que isso é mensagem política? O que alguém, por exemplo, como eu, defendo, que eu defendo, no caso, a função do Estado nesse sentido, é justamente pelo que eu falei aqui agora, ainda citei o Martin Luther King. É porque a igreja não faz. A igreja não faz. Eu não li o livro desse cara, do Iago Martins, mas ele é um cara que escreve que a caridade faz manutenção da pobreza. Ou seja, para ele a caridade é ruim. Ele tem um livro. Aqui nesse vídeo, eu acho que não sei se ele cita posteriormente. E até porque eu vou ficar só mais ou menos nessa parte aqui, vou passar mais um pouco aqui. Depois eu vou ver o resto do vídeo. Mas é justamente porque a igreja não encarou a mensagem de Cristo de maneira absoluta que veio a constituição do Estado moderno e com a influência de um cara, de um filósofo como Karl Marx, por exemplo, que é o teórico do socialismo e do comunismo. Mas você quer o quê? Não que aqui tenha socialismo ou comunismo, mas esse pensamento fez com que abrisse a mentalidade do mundo em relação a isso. E esse pensamento jogou princípios nas bases do que hoje é o Estado constituído. Ou seja, leis, inclusive leis por influências sindicais, foram criadas para benefício do trabalhador e para benefício também de quem? Do pobre. E vem esse cara dizer uma coisa dessa, porque se você for depender de justiça por parte da igreja, a igreja só puxa para ela. E nós estamos falando aqui de igreja enquanto instituição. Sendo que igreja nem instituição é, igreja é gente. Mas vamos entender aqui e considerar. Do jeito que ele está falando aqui, ele está considerando. Ele pode estar considerando gente por um lado, igreja enquanto pessoas, enquanto povo, ou igreja enquanto instituição. Porque essa gente não se separa da instituição. De modo que a instituição para eles é tão sagrada quanto o próprio evangelho. O que é uma aberração teológica e bíblica. Teológica e interpretativa. Porque, como eu disse antes aqui, dado que instituição precisa de dinheiro para sobreviver, evangelho não sustenta instituição eclesiástica. Toda vez que uma instituição eclesiástica briga para existir, ela está brigando contra o evangelho. Por isso que a supervalorização da instituição é nociva. A Bíblia não diz que o dinheiro é raiz de todos os males. Diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Agora, uma coisa você tem que concordar comigo. Sim. Eu consigo entender essa diferença entre você ter bens materiais e você amar aos bens materiais. Sim. Agora, é muito difícil uma pessoa que tem muitos bens materiais não amá-los de alguma forma. Difícil não, Pirula. É impossível. Corrigindo o Pirula. Mas ele está mais certo do que o Iago. O Iago não tem essa percepção dele. E quando ele tem essa percepção, ele não fala. Porque a fala do Iago, ela é teológica e ideológica. É ideológica. É ideológica. O Iago fomenta a cabeça de muitos crentes que já tem instrução, que já tem orientação conservadora, incluindo muitos jovens, ao erro. Induz eles ao erro. Porque, veja bem, eu posso ser, ele vai dizer aqui, eu posso ser um rico que não sou apegado. Isso existe. Um rico desapegado existe? Provável. Se você tem muito daquilo, você pode estar muito apegado com aquilo que facilita muito a sua vida. Agora, você pode ser pobre e ser igualmente apegado ao dinheiro. Exato. Não, na verdade é isso que eu ia falar. Eu ia falar, a pessoa que nasce rica, que já nasce rica, geralmente ela tem até mais facilidade para se desapegar, porque aquilo nunca faltou para ela. Né? Então é aquilo, se você nasce do lado de um rio caudaloso, a água para você nunca foi um fator limitante, então você dá água para todo mundo. Gente, olha a falácia, olha a falácia. Você pode ser pobre e ser apegado ao dinheiro. Do mesmo jeito que você pode ser rico e ser apegado ao dinheiro. Só que o rico, meu amigo, é apegado ao dinheiro que tem. O pobre pode se apegar ao dinheiro que não tem, então, de fato, ele não se apega. Ele apenas deseja. Não confunda desejo com apego. Vamos materializar as coisas aqui e tirar da espiritualização isso aí. Até porque nem todo mundo que está inserido aí no âmbito da pobreza é crente. Apesar de que a maioria dos pobres é que são crentes. Quanto mais você melhora de vida, você sobe na pirâmide social, menos você necessita de Deus. Por isso que a maioria dos crentes são pobres.
os que são ricos, e são ricos mesmo, e continuam, é por uma questão mesmo de crença, tem, mas são poucos. Proporcionalmente é pouco, pode pesquisar aí que você acha. Ou então ele é, por exemplo, um Malafaia na vida, ou então um Edir Macedo na vida, ou seja, um charlatão. Um vagabundo enganador. Aproveitador da fé, da inocência e da ignorância dos outros. Agora, Iago dizer que eu posso ser pobre e amar o dinheiro. Peraí, meu amigo, como é que o cara vai amar? Ele ama o que não tem, é um amor platônico, né? Que Platão fala, o amor é só, você só ama até que você não, né? Você não tem. Só que não seria bem assim, porque se o pobre conseguir dinheiro, ele vai amar agora o que tem. E vai se tornar egoísta. Ou talvez já era egoísta. Só que, como eu falei, vamos deixar o espírito de lado e pegar na questão material. Por que esses caras não gostam de falar da questão material? Porque é pela questão material que você vai ver o que é justo e o que não é. Eu conheço muitos ricos que são muito desapegados. Eu tava ontem na casa de um jogador de futebol, daqui da região, não vou dizer quem, porque não sei se eu posso. Ele fez um culto na casa dele, ele fez uma reforma na casa e chamou a peãozada que trabalhou na casa pra um churrasco lá. Deu churrasco pra peãozada e a família lá. E eu fui convidado como pai da família da peãozada. Só que como eu sou pastor, eles disseram, leva o Iago lá pra dar uma palavra e tal, não sei o quê. Entendi. Aí eu fui. Velho, o cara andando com roupa simples, numa mansão gigantesca, tinha um campo de futebol na casa do cara. É enorme a casa do ele cara. treinar, né? Não, a casa do cara é imensa. E o cara, tipo assim, altamente desapegado, nem aí, não se deixava, sabe? Conheço muita gente rica que não é apegada a isso. E conheço muita gente pobre que é. Então, e é isso que eu ia falar. Entendeu? Geralmente, a pessoa que quer ganhar dinheiro, Sim. aquela pessoa gananciosa, é aquela que vive para ganhar dinheiro. Sim. Muitas dessas pessoas são pessoas que passaram dificuldade quando eram mais Sim. jovens e falaram, não vou mais passar dificuldade. Não quero mais ter isso na minha vida. E aí a pessoa faz daquilo uma coisa meio até viciante, né? A pessoa começa a ganhar e quer ganhar cada vez mais. Eu né? acho que o coração, às vezes, ele é muito independente das circunstâncias. Às vezes o coração ele consegue ser apegado ou desapegado das coisas, muito independente se você vai ter ou não essas coisas. Olha aí o perigo de novo. Eu tava na casa do jogador de futebol e o cara é um rico desapegado. Por quê? Porque fez churrasco e chamou a peãozada. Meu irmão, eu vou evitar falar um palavrão aqui. Isso é desapego, isso não é desapego, cara. Não do ponto de vista de Jesus Cristo, não tem absolutamente nada a ver. Ele é um rico desapegado. Tá de sacanagem, né, meu irmão? Gente, pra cair numa coisa dessa tem que ser um ignorante. Desculpa, mas rico desapegado não existe. Porque se você é rico e você desapega da riqueza, você deixa de ser rico. Porque você vai doar tudo. Vou repetir, acrescentando algumas palavras. Se você é rico e você se desapega da sua riqueza, pela causa de Cristo, esse é o elemento que eu acrescentei. Pela causa de Cristo, você vai deixar de ser rico. Para com essa mentira. Mentira filha do diabo, Iago. Para de mentir para os jovens. Para de mentir para os crentes. Porque dentro da igreja não vai ver um conteúdo desse aqui, uma crítica dessa. Não vai. Dentro da sua igreja não vai. O povo te idolatra. Pelo amor de Deus. Rico desapegado. Isso é um conceito que não existe. Um conceito que só existe enquanto conceito. Porque ele é totalmente desgarrado da realidade. Esse conceito não se aplica na realidade. Rico desapegado. Rico desapegado doa a sua fortuna, então ele não vai ser mais rico. O cara andando com roupa simples, numa mansão gigantesca, tinha um campo de futebol na casa do cara. Eu conheço um cara rico que é desapegado, mora numa mansão enorme, mas anda de roupa simples. Ué, a mansão enorme anula a roupa simples. Oxe, porra. Tá me chamando de burro? Hein, Iago? Caramba, meu irmão, que é isso, velho? Que conversa escrota. Aí ele falou aí, você viu aí que ele disse que conheço muita gente rica que não é apegada, e conheço pobre que é apegado. Apegado com o que não tem, porra. Meu Deus do céu. O que quer dizer um pobre apegado? Porque você tá preocupado quando você fala assim com o interior do cara. Não, isso aqui não tem a ver com o interior não, porque se a gente ficar medindo o interior apenas, nós vamos ficar apenas no discurso, porque do interior da pessoa você só pode falar. Você não constata empiricamente como é que é o interior da pessoa, a não ser pelas ações dele. Agora, a ação de você chegar, morar numa enorme mansão, tem até um campo de futebol dentro, você recebe, vamos supor, sei lá, 10 milhões de salário por mês com um jogador de futebol. Aí você dizer que um cara desse é desapegado porque ele chamou a peãozada que fez a reforma na casa dele pra participar do churrasco? Eu não vou falar um palavrão aqui em respeito à plataforma. Você tá de sacanagem, né, meu? Por mais pirula, ateu, e por menos Iago Martins, teísta e pastor. E com isso eu finalizo esse vídeo aqui.